Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Hoje iremos tratar de um assunto emergente que é a locação de imóveis. Porque com a nova legislação surgiu uma série de alterações que é importante que você tenha conhecimento. E para falar do assunto, o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Rômulo Ferreira da Silva, que é um especialista neste assunto. Porém, na sequência também pedimos a sua atenção para a nossa contribuição cidadã, que é a doação de órgãos. Fique atento, porque é de suma importância a toda a nossa gente, em especial aqueles que precisam. Na sequência. A carência de doadores de órgãos ainda é o grande obstáculo para a efetivação de transplantes no Brasil. Mesmo nos casos em que o órgão pode ser obtido de doador vivo, a quantidade de transplantes é ainda pequena diante da demanda de pacientes que esperam pela cirurgia. A falta de informação e o preconceito também acabam limitando o número de doações obtidas de pacientes com morte cerebral. Se todos nós estivermos efetivamente conscientizados, o número de doações pode aumentar de forma significativa. Para muitos pacientes, o transplante de órgãos é a única forma de salvar suas vidas. Um doador pode mudar a vida de várias pessoas. Ela doa 2 rins, ela doa o pâncreas, tira uma paciente da insulina, doa córneas, faz 2 pessoas enxergarem. Então, assim, é grandioso o ato de doação. Se podemos salvar várias vidas, não é uma, 2, nós temos paciente 3.000 na fila de rim, nós temos mais 50, 60 pessoas precisando de um coração, que a gente sabe que senão é uma situação complicada você ver um paciente precisando de um coração sabendo que precisa, infelizmente, alguém falecer para ele receber esse coração. É feito o diagnóstico, uma coisa séria que é feito, 2 médicos fecham o termo de morte cefálica, além de exames de imagem. Tenho certeza que essa pessoa não vai voltar. Que tá realmente, ela foi a óbito, não custa ajudar, fazer 2 pessoas enxergarem, 2 pacientes saírem da hemodiálise e salvar vidas, coração, fígado, pulmão, ossos. A vida da gente, a metade era a máquina e a metade era a casa, né? Então eu esperei tudo esse ano, esse monte de ano aí, né? E graças a Deus deu tudo certo, tá dando tudo certo, né? Graças a Deus, né? Não sei quem que me doou, mas sei que todo dia nas minhas orações eu peço para Deus ter misericórdia dessa pessoa, né? Da família dessa pessoa, essa pessoa que foi, né? Que deixou o órgão comigo, né? E as minhas amigas aí que tem a fé em Deus, que elas também chegam o dia delas, né? O que eu tenho é agradecer. Não tem mais o que fazer, né? Esse não tem dinheiro que pague, né? Pensar na vida e agir de forma solidária também faz parte da boa convivência urbana. A doação de órgão é um gesto de amor à vida. Pense nisso. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. Lá vai o trem, furando montanhas, seguindo um caminho de sonho e coragem. Lá vai o trem, beijando a natureza, mostrando a beleza da Serra do Mar. Curitiba é o ponto de partida, e até Paranaguá você vai ter muito prazer. Bolinho da graxa, chapéu de noiva, Marumbi. Beleza como esta você só encontra aqui. Lá vem o trem, vestido de gala, no meio da floresta, fazendo uma festa. Lá vai o trem.
Apresentamos Utilare Gourmet. Artigos de copa e cozinha para bares, hotéis e restaurantes. Uma completa linha de diversas marcas e modelos agora à sua disposição. Para quem quer variedade com qualidade, a Utilare Gourmet tem os menores preços. Vale muito conferir. Utilare Gourmet. Classe, distinção, variedade em artigos de copa, cozinha, para bares, hotéis e restaurantes. Francisco Torres, 607. O Grupo Tortuga Orgulho Paraná. A sua produção é destaque internacional. Os seus produtos são marcas que valem e valem muito. Grupo Tortuga, uma instituição de respeito ao Paraná. E neste momento, lembramos a você, telespectador, que você pode participar do nosso programa enviando a sua sugestão, a sua ideia, para que a gente possa atendê-lo na altura de sua necessidade, na necessidade do seu bairro. Porque caso você tenha alguma necessidade especial que dependa do poder público nessa cidade, nós temos como cobrar. Então envie através do e-mail que se encontra na tela ou do telefone, que nós iremos atender com a maior alegria e satisfação. Por quê? Porque este programa é um programa de cidadania. Eu sou Lomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. E hoje, aproveitando o grande incentivador desse programa, Dr. Rômulo Ferreira da Silva, iremos falar um pouquinho sobre a nova lei do inquilinato. Uma lei que não é tão nova assim, mas que gera diversas dúvidas, tanto entre o locador quanto o locatário. Muito obrigado, doutor Rômulo, pela sua presença e nós vamos continuar explorando o seu conhecimento em benefício de nossa gente. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Solomar. É um grande prazer, uma grata satisfação poder estar aqui novamente e contribuir com esse programa para que seja uma ligação, um canal direto à nossa população paranaense, ao passo que parabenizo aí pela iniciativa e pela continuidade desse programa que de muita importância tem sido a todos os paranaenses. Doutor Rômulo, vamos aproveitar e informar a essa população, essa nova lei, quais as mudanças significativas que apresenta entre locatário e locador? Como você mesmo falou, Solomar, não se trata, né, de uma lei tão nova, né? Ela foi alterada aí em janeiro de 2010, né? Trouxe algumas mudanças significativas no trato entre o locador, a pessoa que é o proprietário do imóvel, né, e o locatário, aquela pessoa que busca um imóvel para ser locado, né, para sua residência, para seu comércio e assim por diante. O que os juristas hoje têm entendido, que essa nova lei, ela deu uma renovada, por assim dizer, nos contratos de locação. Ou seja, por um lado, ela favorece o bom pagador, ou seja, aquele locatário que paga em dia o seu aluguel, né? Tem um bom relacionamento para com o locador, pagando pontualmente o aluguel, que é o necessário, né? Ao passo que também favoreceu o locador na questão de retomada do imóvel, né? Ela tornou-se uma lei mais dinâmica, um pouco mais célere, né? Que na realidade vai favorecer o locador, veio a favorecer o locador e o locatário. Doutor, é até interessante
tocar nesse assunto e bater em cima dessa tecla, porque a lei de despejo pelo contrato antigo, pela lei antiga, era uma forma, e a lei nova trouxe essa celeridade. Seria importante o senhor comentar, esclarecer a nossa gente, quais as vantagens que houve da lei nova sobre essa lei antiga. Bom, a lei antiga, a gente sabe que era uma lei um pouco truncada, né? Ela realmente favorecia o inadimplente, ou seja, a pessoa que não pagava corretamente o seu aluguel, porque, para você ter uma ideia, Sr. Omar, na lei anterior, a lei anterior a 2010, para que o locador reavesse o seu imóvel locado, isso levaria um ano e meio, ou até 2 anos ou mais, para que reavesse esse imóvel. Ou seja, era um processo bastante demorado, ele teria que notificar o locatário por 2 vezes da inadimplência, né? O locatário teria condições ainda de pagar o aluguel em atraso, os aluguéis em atraso, permanecer no imóvel, né? Hoje, como você falou, na nova lei, a situação é um pouco complicada para o locatário devedor. Hoje, um processo de despejo por falta de pagamento do aluguel tem durado no máximo aí 30 dias. Ou seja, em 30 dias o locatário inadimplente tem que desocupar o imóvel. Tá? 30 dias, eu faço um parêntese e faço um esclarecimento, 30 dias é o prazo, no caso do locatário, que tenha uma garantia locatícia, ou seja, tenha fiador, tenha seguro-fiança, aquelas garantias que prevêem a lei para que você garanta o pagamento do aluguel. Seria 30 dias no máximo a duração do processo. No caso aí do locatário que não tenha uma garantia locatícia, ou seja, ele não tem fiador, não tem carta de fiança, não tem nenhuma garantia, esse prazo diminui para 15 dias. Ou seja, em 15 dias o proprietário já pode reaver o imóvel. Então a situação hoje ficou bastante, nesse ponto, ficou prejudicial ao locatário. Muitas vezes que, talvez por dificuldade, não tenha condições de pagar os seus encargos, né, locatícios, realmente está sujeito a esse tipo de situação. Então, no meu ponto de vista, nesse caso, a lei foi um pouco enérgica demais para com o locatário. Nós sabemos que muitas vezes existem pessoas de má fé, mas numa situação econômica do nosso país hoje, muitas vezes a pessoa não tem condições até de cumprir em dia com suas obrigações, até por ter outras despesas maiores complicadores. Então, nesse aspecto, no meu entender, a lei não é benéfica ao locatário. Ela favorece aí o locador. Porém, por outro lado, também ela cria a oportunidade de que as locações venham ocorrer com mais tranquilidade para quem tem um imóvel. Porque muitas vezes ficavam 1, 2, 3 anos lutando para tentar ocupar o imóvel que não estava recebendo. Então, por outro lado, o bom pagador não houve prejuízo. Não houve prejuízo nenhum. Doutor, mais uma pergunta que eu gostaria que o senhor esclarecesse aos nossos ouvintes. A respeito do fiador, o fiador de um contrato, ele é obrigado a permanecer até o final do contrato? Solomar, essa foi uma das modificações que também houveram, né, com a edição da nova lei do inquilinato no ano de 2010. Nós tínhamos situações passadas em que o fiador ele estava amarrado ao contrato de locação. Ou seja, ele não, de forma alguma, se você tinha um contrato de locação aí de 36 meses e assim por diante, o locador, o fiador, em hipótese alguma, poderia deixar o contrato de locação. Não poderia, deveria acompanhar até o final do contrato e, se renovado esse contrato, o fiador deveria permanecer. Era muito difícil até para a situação do fiador. Hoje não, hoje a situação é inversa. A qualquer momento pode-se trocar o fiador dentro do contrato de locação. Ou seja, a partir, lógico, desde que o locatário ofereça um novo fiador com as garantias que a lei exige e que o próprio locador venha a exigir daí, né? Isso é interessante informar a todos, né, que essas mudanças que muitas vezes geram uma série de dúvidas, então é importante. Doutor, outro assunto que às vezes ouve-se muito, inclusive nas locações, muitas vezes você realiza obras dentro daquele imóvel que você ocupa e algumas dessas obras o locador deve de pagar ao locatário. Quais são essas obras e em que condições? Bom, Solomar, dentro aí da relação de locador e locatário, existem
3 tipos de benfeitorias. A partir do momento que você aluga um imóvel, né, existem 3 tipos de benfeitorias que são realizadas nesse imóvel. Primeiro, nós temos as benfeitorias chamadas voluptuárias, né? Temos as benfeitorias úteis e as benfeitorias necessárias. Benfeitorias voluptuárias são as benfeitorias que são feitas no imóvel para embelezamento do imóvel, por exemplo. Tá? Eu tenho um imóvel, eu coloco por exemplo, uma estátua lá na frente do imóvel, um parquinho de diversão. E são benfeitorias que, se realizadas pelo locatário, não devem, o locador não é obrigado a indenizar essas benfeitorias. Tá? Por quê? Porque não são benfeitorias que são destinadas a melhorar o imóvel, a condições de utilização do imóvel. Né? Então, essas benfeitorias não são indenizadas. Se você alugou, por exemplo, uma casa, colocou lá, fez um jardim, né, deixou ela mais bonita, plantou cerca-viva, você não terá direito à indenização quando você deixar este imóvel. Por outro lado, aí nós temos as benfeitorias úteis. O que são as benfeitorias úteis? Benfeitorias úteis são as benfeitorias que você realiza para melhorar a utilização do próprio imóvel. Por exemplo, eu tenho um piso lá no imóvel, né, que não é antiderrapante. Aí eu coloco um piso antiderrapante, melhoro esse piso, né, pinto o imóvel, né, aumento a garagem do imóvel. São benfeitorias que vão proporcionar uma melhor utilização do imóvel. Essas benfeitorias somente serão reembolsáveis no final da locação se o locador autorizar o locatário a fazê-las. Caso o locador não autorize o locatário a realizar essas benfeitorias, elas não serão indenizadas e nem o locatário tem direito à retenção do imóvel. Ou seja, permanecer no contrato de locação até que o locador indenize aquelas benfeitorias que o locatário veio a fazer. Por último, e mais importante, nós temos as benfeitorias necessárias, que são as benfeitorias que são destinadas a conservar o imóvel, né, a utilização do imóvel e conservar para que ele não pereça. Por exemplo, o teto do imóvel está desabando, eu vou ter que consertar, conserto o teto do imóvel, rachaduras na parede, vazamentos, né, questão de reforma hidráulica, reforma elétrica. Essas são benfeitorias necessárias, porque são destinadas à bem utilização do imóvel. Essas benfeitorias, se porventura o locatário realizar no imóvel, ele pode ressarci-las do locador, mesmo não tendo autorização para realizá-las. Por quê? Porque são benfeitorias que a lei prevê que o locatário pode fazer. Porque o que acontece, Solomar, muitas vezes, é que o locatário lá aluga um imóvel e o teto está caindo, mas o dono do imóvel não quer arrumar. Está chovendo dentro, o dono do imóvel não quer arrumar, tem vazamentos, o dono do imóvel não quer arrumar, certo? Está caindo o muro da residência, o dono do apartamento, o dono do imóvel não quer arrumar. Aí o que acontece? O locatário vai ter que toma a iniciativa de realizar essas benfeitorias, esses consertos, com a certeza de que ele vai poder ressarcir esse dinheiro para ele. A lei garante isso a ele. Caso o locador não queira indenizar essas benfeitorias, tá? Aí sim, aí o locatário tem direito à retenção do imóvel. O que isso significa? O locatário pode permanecer no imóvel até o prazo em que o locador venha a pagar, a ressarcir essas despesas monetariamente atualizadas e com os devidos juros de mora. Então são situações bem distintas, as 3 situações bastante comuns, né? A gente tem observado bastante isso, tá? Então é importante que o locatário aí saiba, que as benfeitorias necessárias, elas sempre serão indenizadas. É importante também ressaltar que é importante que o locatário tome alguma precaução, notifique, né, o locador, olha, o teto da residência está com infiltração, o muro está caindo, a parede está com rachaduras, está com problema elétrico, hidráulico. Notifique-o. Tenha documentos que provem que ele ofereceu
ao locador a oportunidade para que ele consertasse esse imóvel, mas o locador não o fez. Então é bastante interessante que tome esses cuidados, nessa cautela. Isso aí é de suma importância que se leva a conhecimento de nossa população, porque, na verdade, são 3 gastos que pode o locador ter com um imóvel, que é aquelas benfeitorias, a beleza do imóvel que não vai receber, que é para se sentir bem, ou aquelas melhorias que acrescente algo ao imóvel, como uma garagem, enfim, para que venha a ter direito a ser ressarcido, deve de conversar com o proprietário do imóvel, para que, num acordo em comum, ele construa e receba, senão também não recebe. Exatamente. Agora, no caso aqueles consertos necessários para a manutenção do imóvel como imóvel, aí ele tem direito. É importante também que avise que está acontecendo, que vai ser feita essa mudança para que não tenha problema futuro no recebimento, senão pode surgir mais uma pendenga de ficar a coisa sem solução. Doutor, outro assunto que seria importante também a gente informar a nossa gente, no tocante ao atraso do pagamento de condomínio, doutor, como é que é cobrada essas multas? Como é que fica essa situação? Solomar, a gente tem observado, faz tempo que militamos aí na área de defesa do consumidor, na área de defesa do cidadão, e nós, pela experiência dos anos aí nessa militância, temos observado que muitas vezes os condomínios cobram valores excessivos dos condôminos, né? É muito comum, com a economia que nós vivemos, eu repito, o atraso nas despesas de condomínio. Nós tínhamos até o ano de 2002, quando foi alterado o Código Civil, a multa de condomínio era no valor de 10% do valor da taxa de condomínio, do valor das despesas que o condomínio estava em atraso. Hoje, com a reforma do nosso Código Civil, essa multa ela baixou significativamente para 2%. Então hoje, em caso de atraso nas suas despesas de condomínio, o locatário, o morador, o proprietário, tem que pagar uma multa no valor de 2%. Diminuiu bastante. Uma coisa que também é importante nós salientarmos, questão da cobrança dos juros também nesse caso, não é mais 1% ao mês. Com a edição do novo Código Civil lá em 2012, reduziu-se pela metade. Então, a multa foi para 2% e o juro demora para 0,5% ao mês. Então, houve realmente uma alteração significativa aos condôminos. E hoje, se o seu condomínio está praticando, a gente tem conhecimento ainda de muitas administradoras, muitos condomínios, que praticam, ao revés da lei, praticam uma multa aí de 10%. Tem prejudicado aí os condôminos. Esses condôminos que se sentirem lesados, poderão procurar os órgãos de defesa do consumidor e com certeza reaverão em dobro os valores cobrados indevidamente. Outro assunto, doutor, que a gente ouve constantemente é a pessoa aluga um imóvel, uma casa, um apartamento, geralmente em apartamentos, e no condomínio vem embutido a taxa de reserva. O locatário tem a obrigação de pagar essa taxa de reserva? Bem lembrado, Solomar, não tem obrigação. O fundo de reserva, ele é nos contratos de locação, principalmente quando você mora em condomínio, condomínio de apartamentos ou de sobrados, quem deve pagar o fundo de reserva é o proprietário do imóvel. Por quê? Mesmo, veja bem, faço um adendo aí, mesmo que no contrato haja a previsão de que o fundo de reserva deve ser pago pelo locatário. Está errado. Por quê? Porque o fundo de reserva, pela própria lei, ele é constituído para que se paguem despesas extraordinárias. Uma reforma do prédio, pintura de fachada, esse tipo de coisa, que não são despesas de obrigação do locatário. Então, o fundo de reserva não deve ser pago pelo locatário. Se for pago, até pode pagar, mas no final da locação tem direito a reaver, corrigido monetariamente, o valor que foi pago. Doutor, isso aí na realidade, esse fundo de reserva, ele é usado para se realize aquelas despesas necessárias do imóvel. Isso, obras emergenciais, que vão, quem tem que manter a estrutura do imóvel é o proprietário do imóvel, o locador. O locatário, ele tem que conservar o imóvel. Doutor, então a gente está chegando ao final de nossa entrevista, a gente quer agradecer a sua participação, mas antes, eu gostaria de que o senhor deixasse claro àqueles que nos assistem
quais as responsabilidades do locador, aquele que aluga, e o locatário? Bem, Sr. Omar, nessa relação de despesas de condomínio, né, a responsabilidade numa locação do locador são as despesas extraordinárias. Né? Quais são as despesas extraordinárias? Aquilo que você falou, as despesas necessárias, as despesas que têm urgência de se fazer no imóvel e que impliquem em mexer na estrutura do imóvel, como eu falei, pintura de fachada, consertos, né, realmente urgentes, necessários. Já para o locatário, são as despesas ordinárias, ou seja, aquelas despesas de trato diário, né, despesas como pagamento de funcionários, né, pagamento de luz do condomínio, limpeza do condomínio, corte de grama do jardim, aquelas despesas mais simples. Para você generalizar a situação, tudo aquilo, né, que vai mexer com a estrutura do imóvel, né, que vai mexer com reforma hidráulica, reforma elétrica do imóvel, troca de piso, colocação de pastilha na fachada do imóvel, tudo isso é responsabilidade do proprietário do imóvel. Tá? Ok. Nós queremos agradecer ao Dr. Romo por mais essa participação e dizer a vocês que o nosso programa tem o objetivo de levar informação, fazendo cidadania. Muito obrigado, doutor, e até uma próxima oportunidade que iremos trazer no programa para mais vezes, com certeza. Obrigado.